boa tarde. Seja bem-vindo a mais um programa Memória Brasil na sua versão digital. Hoje a gente vai conversar com um ator queridíssimo do grande público. E não é só ator. Ele é ator, é diretor, é produtor e tem marcado gerações com seu talento, com seu carisma e com um personagem em particular sobre o qual nós vamos conversar hoje. Desde os 16 anos ele estuda teatro. Começou na escola Célia Helena, depois entrou para a EAD, na Escola de Artes Dramáticas, foi para a Itália trabalhar, estudar, estudou a linguagem do clown, depois morou 6 meses na França, voltou para o Brasil formadíssimo, integrando elencos importantes como Tamara, direção de Roberto Lage, ao lado de atores fantásticos como Celso Frateschi, como Edith Siqueira. E na sequência, ele foi chamado para um primeiro grande trabalho na televisão, que fez com que o grande público, não só o de crianças, mas também de adultos, se encantasse para sempre pelo seu carisma e pela sua capacidade e versatilidade teatral. Você já sabe, obviamente, de quem eu estou falando. Ele é o Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu vou conversar com Cássio Escapim, para minha honra, e vamos ver se ele já entrou. Então, venha para cá. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Olá, Richard? como é que você está? Eu tô bem, de quarentena, né? Estamos em pandemia, mas estamos aqui. Feliz. Pandemônio, não é uma pandemia, é um Pois inferno. é, meu filho, é uma loucura isso, né? É uma Olha, doideira. Cássio, tenho que te agradecer, antes de mais nada, pelo privilégio que você me dá de poder bater esse papo. Estou muito feliz. E Obrigado, é bom nesse momento conversarmos bastante sobre o é, ofício, né? exatamente. Para E nos deixar bem mantermos fresco. ativos, pensantes e em contato, que acho que é uma coisa que para quem trabalha com arte, com cultura, com pensamento, é o mais importante, não perder o elo. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vive da comunicação, né? A gente vive da relação com o outro, é a base do nosso trabalho, então a gente está bem nesse momento afetados e abalados, né? Com esta situação de isolamento que nós trabalhamos justamente pelo contrário, a gente trabalha pela união, para Exatamente. aglutinar pessoas, para causar encontros, né? E a gente está impossibilitado nesse momento. E pelo menos, de alguma maneira, mesmo que a distância, a gente persegue essa possibilidade de afetar o outro positivamente, de algum modo. Acho que esse recurso da tecnologia, claro, não resolve exatamente, mas pelo menos tenta compensar um pouco, né? Tudo bem, nesse momento ela é um paliativo, né? Isso, Ela é um exatamente. paliativo, ela é um instrumento que está dando um certo suporte, mas, enfim, a gente sempre tem que saber que é um remendo, não é o conserto do barco, é só o E uma remendo. linguagem completamente híbrida e muito nova com a qual a gente está tendo de se haver, porque não é nem teatro, como é óbvio, e também não é televisão, não é cinema, quer dizer, é um misto e a gente ainda está tateando, né? Mas ela é vídeo, né? A gente tem que Sem entender dúvida. isso, que ela é vídeo. Essa linguagem já existe, a gente pode criar, Claro. querer. Eu tenho uma opinião muito objetiva, assim, a gente pode querer florear quanto Uhum. quisermos, né? A gente pode querer inventar, neste momento, nomes, a gente pode querer enfeitar um pouquinho o bolo, né? Mas é uma linguagem de vídeo, né? E uma linguagem que já existe com melhores recursos, mais bem aparelhada, mas a gente está usando esse recurso aqui da comunicação direta, que é um recurso em duas dimensões, É. né? Que é um sacrifício você fazer alguma coisa que dê profundidade, que dê um olhar mais profundo. A gente não tem muito. A gente pode querer dourar a pílula como quisermos, né? Não estou negando a importância desse veículo nesse Tá. momento, né, que está nos ajudando a manter, mas eu também não admito dourar a pílula, né? Eu acho um pouquinho
tolo, na verdade, Sim. ficar adorando a pílula, falar, não, este é o recurso. Não, esse é o recurso que temos agora. Exatamente. E basta. O que você falou é paliativo, claro que funciona como uma espécie de compensação, mas de modo nenhum substitui aquilo que o teatro nos dá de sagrado, que é essa possibilidade da comunhão física, do contato, né? Não é substitutivo, né? Por isso Exatamente. que existe uma casa, um edifício construído chamado teatro, né? Que é que é um lugar para, como se fosse uma igreja, para se É, reunir. eu penso Então, muito nessa imagem também do templo, embora, obviamente, haja trabalhos e trabalhos de diretores incríveis como a Mira Haddad, que desconstroem o espaço cênico, levam o teatro para a rua, mas seja como for, o teatro é encontro, né? É comunhão. teatro na rua é teatro, depende do encontro das pessoas. Ele depende do encontro físico entre os atores, ele depende do encontro do público, ainda mais o Amir, que invadia o espaço, ele invadia a ágora. Exatamente, exatamente. E fazia do seu próprio teatro uma ágora também. Né? Então não existe. Este é um instrumento que a gente está usando. Devemos até ser gratos a esta Sim, possibilidade da claro, claro. tecnologia, Sem dourar a mas pílula, como você disse, mas dando a essa possibilidade a dimensão que ela nos propicia, né? a gente tem que manter a dimensão do que é. Do que é, exatamente. Me diga uma coisa, você tem uma carreira reconhecidíssima, se não estou em erro, se as minhas contas não estão falhadas, são quase 40 anos de carreira. Pois é, menino, nem eu sei. Não é Eu uma tenho muito loucura, isso é problema. uma loucura impressionante. Você já foi Diderot, já foi Santos Dumont, mais recentemente Miriam Muniz, que eu assisti no Renaissance e foi uma coisa que eu quero falar mais pontualmente. Obviamente passou pelo imaginário de gerações, como você vem falando tanto ao longo das suas entrevistas, por conta do Castelo rá tim por Uhum. conta de Ninho, que é uma coisa incontornável, evidentemente. Mas eu queria, antes de falar desses trabalhos, voltar um pouquinho, porque eu sei que antes de você começar a estudar teatro, aos 16, você trabalhou com muitas outras coisas. Que outras coisas foram essas? E você acha que isso, de alguma maneira, te aparelhou, te instrumentalizou para o que veio depois no teatro, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Eu venho de uma origem muito humilde, né? Venho de uma família muito pobre da periferia de São Paulo. Me criei ali na Zona Norte, Rodrigues Alves, depois Vila Gustavo. Eu sou daquela região ali, uma região que era bastante pobre, que era Uhum. difícil. Trabalhei no Bradesco, trabalhei em banco, trabalhei de garçom, para poder fazer teatro. Enquanto eu fazia AD, eu trabalhava de garçom. Então, todas essas experiências, sem dúvida, trabalhei de secretário particular, Maravilha. ou seja, passear cachorro, na verdade. Eu já passeava cachorro, ajudava, quase ajudava a faxinar a casa, mas enfim. Então, eu trabalhei com muitas coisas, assim, Uhum. para poder sobreviver. Mas, Até entretanto, você vem de uma família em cuja mãe já vinha de um universo da rádio em Ribeirão Preto, tô certo? isso. Isso, de Minha alguma mãe. maneira, já te aproximou do desejo de ser ator, ou você acha que não tem nada a ver com esse primeiro contato? Eu acho que, de certa forma, tem a ver, assim, né? Hum. Você escutava aquelas histórias dos artistas da rádio, Aham. então você, de alguma maneira, você constrói um imaginário, objetivo ou não. Se bem que minha mãe não queria que eu fosse ator, ela queria ser atriz, lógico, porque Entendi. morava em Ribeirão Preto, queria sair de Ribeirão e tal, não sei o quê. Já era aquele sonho de conquistar um espaço maior. Acabou casando, nada se realizou, na verdade, como toda família, fala: não, isso não é bom, vai ser médico. Eu lembro que a minha falava: vai ser médico ou prefeito, entra para Prefeito política. é ótimo. Prefeito é Porque, ótimo. gente, de uma família que veio de Ribeirão Preto, que a coisa é de uma geração, inclusive, que a coisa que se perpetuou no Brasil ainda de alguma certa forma, esse raciocínio
de que se você fizer parte de alguma coisa pública, tá? Você tem uma ligação com a coisa pública, você está garantido na vida. Né? Então, Exato. qualquer coisa serve. É. Isso é Trabalhar uma na herança muito tipicamente lusitana. Eu morei mais de 4 anos em Portugal, e assim como você também morou fora um período bom, e a gente sabe o quanto isso traz de background para a vivência, e não só para a vivência individual, mas para uma compreensão mais lata do Brasil, né, da nossa identidade, Aham. sobretudo falando em Portugal, quer dizer, essa relação de quase veneração com o institucional, que ao mesmo tempo é ambígua e tudo mais, mas vem muito de Portugal. Eles têm muito essa questão com a segurança, mesmo que seja uma segurança medíocre. É. Né, o ideal é que você seja funcionário público, era ou ser funcionário público ou prestar Banco do Brasil, ser funcionário do Banco do Brasil, eram essas coisas. Uma pessoa que foi formada com esse tipo de ponto de vista. Né? É uma geração inteira. Né? Isso é uma história de uma geração inteira do Brasil arranjando, que continua. Né? A gente Sem vê dúvida. na nossa política, muita gente não faz política pensando na polis, pensando mas é um jeito de arranjar um emprego e uma aposentadoria garantida para todos sempre, amém, com poucos anos de trabalho. Que, aliás, é o que eu acho que o teatro, em sendo uma profissão quase de risco, em que a vulnerabilidade é quase que uma condição, se não uma condição propriamente, traz, por outro lado, uma riqueza emocional e humana que outras profissões mais seguras, né, não Não, trazem. ser ator, fazer teatro é absolutamente inseguro. Não há segurança, não há garantia de segurança. Né? Você pode ter às vezes até durante algum tempo, uma instabilidade. Né? E você pode, ao longo da vida, tentar construir uma estabilidade para que você morra antes da sua conta bancária. Né? Porque se acontecer o contrário, se a conta bancária morrer antes de você, já A está conta não fudido. fecha. Literalmente a conta não fecha. Literalmente a conta não fecha. Sobrar mais vida do que banco, Opa, temos problema. temos um problema. E, entretanto, é possível viver de teatro no Brasil hoje ou sem alguma coisa paralela, ou sem uma carreira absolutamente estourada de sucesso, isso se torna inviável? Olha, eu vivi muito tempo só de teatro. Né? Vivo. Né? O que eu guardo... Eu sempre fui um cara muito retinho, muito corretinho, muito... Não sou perdulário, sou econômico, enfim, penso na vida. Primeiro dinheiro que eu tenho na minha vida, imediatamente falei, preciso de uma casa. Que vem de uma formação, de uma herança de gente pobre que comprou casa muito tarde na vida. Claro. Então, a primeira coisa, eu falei, não, preciso me cobrir, preciso sair do aluguel. Dá alguma garantia aí. Bem cidadão comum, gente. É isso. Nossa vida é isso. Então, como eu tive esta preocupação ao longo da vida, de que eu precisaria ter, no nível mais medíocre, imediato, eu precisaria ter uma casa e um plano de saúde, né? E depois disso tudo, força na peruca e vamos trabalhar, né? Então, consegui uma certa estabilidade. Sem contar que neste momento, é a primeira vez na vida que paro de trabalhar. Eu nunca havia parado de trabalhar. Imagina. Então, além da questão objetiva financeira, que ainda tem um suporte, porque me programei para ter uma aposentadoria, um recurso na vida, né? E agora eu estou dispondo desse recurso, para isso que serve guardar dinheiro. O dinheiro serve para viver, não serve para morrer. É quando a gente precisa dele, né? É quando a gente precisa dele. Então, neste Você momento... não está mais na Record? Há muitos anos, há 4 anos, eu não tenho contrato. Ok. Por exemplo, em 4 anos venho vivendo só de teatro. Né? Venho vivendo só de teatro.
Uhum. com todos os percalços que é produzir neste momento, nesses últimos anos no país, Uhum. com todos esses percalços. Mas vivo bem vivendo de teatro. Entendi. Você entrou no Célia Helena aos 16, foi isso? Isto. Depois, aos 18, foi para EAD? Fui para EAD aos 18. Antes disso, na verdade, eu tive uma experiência, tinha uns 12. Eu tinha uma amiga de bairro, uma vizinha, que estudava no mesmo colégio, que também adorava teatro. Hoje ela é advogada, chama Daisy Blanco. E a gente fugia lá da Vila Gustavo no final de semana. Sexta, sábado e domingo era dia de ver teatro. Às vezes a gente via 2 espetáculos por dia. Uma sessão das 6 e uma sessão das 9. A gente era apaixonado. E eu fui cair, por acaso, existia no TBC um projeto chamado Projeto Cacilda Becker, que era administrado e tinha curadoria do Antônio Abujanra, onde eles tinham um pequeno teatro de repertório que tinham 3 peças em cartaz. E essa companhia essa pequena companhia de repertório que tinha lá eram pessoas que eram Antônio Fagundes, Clarice Abujanra, Linda. Wanda Estefânia, uma atriz maravilhosa que parou de trabalhar, Wanda Estefânia, Cristina Santos, se não me engano, Flavinho Guarnieri, e fora um outro conglomerado de atores que passavam pelo TBC, nesta época, com projetos paralelos que o Abujanra criava. Né? Ali. Então, aos finais de semana tinha esta coisa que já eram workshops, sábado e domingo à tarde. Eu passava dentro do TBC aos 12 anos de idade, vendo palestras de pessoas incríveis. Né? Quando você entrou no Célia Helena, então você já estava mais íntimo de já estava íntimo do universo do teatro. Entendi. Foi lá que me apaixonei, por exemplo. Eu sempre achei uma delícia dançar, mas tomei contato sério com a dança no TBC, por causa de uma palestra da Márica Gidali. A Márica, querida. Então, tinha gente com a Márica que ia dar uma palestra. Nossa Senhora, mas é muito background, né? Era gente muito bacana. Né? Maravilhoso. Gente muito bacana. O Calito Maia, que era um cara da mídia, um cara do marketing, mas que tinha uma visão muito bacana da arte. Então, teve ali um background aos 12 anos de idade muito legal. Uma formação Curioso, foi mais ou menos o mesmo período. Por sorte. E devo dizer que de graça. De graça. O teatro outros tempos, né? O teatro propiciou isso. Sem querer ser saudosista, que é uma coisa em absoluto que eu não sou, mas de fato eram outros tempos em relação à produção cultural. Então, outros tempos, mas eu não entendo muito como é que se perdeu. Porque o teatro continua tendo essa função. Vivíssimo. E lotando cada vez mais teatros em São Paulo. O teatro continua tendo essa função. O teatro continua tendo esta possibilidade de oferecer conhecimento, cultura e educação. Né? Então, isso é muito importante. Melhor do que a minha educação formal foi a minha educação paralela que eu consegui através do teatro. Que abriu, imagino eu, o olhar não só para as especificidades dessa linguagem, mas para a vida de modo mais amplo. Para a vida, para o entendimento, para o conhecimento do outro. Aí, quando eu fui para o Célia Helena, aí eu cheguei no Célia Helena, já tinha uma vivência ali de teatro e tal, encontro a Célia, que fazia teatro para adolescentes. Né? Então, fui lá para o TBC, tinha uma experiência de olhar como é que funcionava. Eu lembro que no TBC eles estavam montando uma revista chamada Deixa o Minhocão para Depois. E eu queria muito fazer parte, porque era com os alunos, mas
Era uma coisa, era uma revista quase, tinha coisas de, enfim, complicações com a censura. E nunca, moleque, uma criança de 12 anos, eles iam deixar, mas eu queria. Aí eu tinha esse convívio com essa gente que fazia teatro profissional ali e fui para o Célia Helena estudar de ator, aprender. E a Célia tinha essa perspectiva pedagógica, não só de formar profissionais para o mercado, mas de formar cidadanias, vamos dizer assim. O contrário, a Célia não tinha perspectiva no mercado. Pois é, exatamente. Ela não tinha perspectiva no mercado. Inclusive, conversando com a Lígia, outro dia numa entrevista que eu dei na TV Cultura, a Lígia mandou uma lembrança e a gente comentou isso. A Célia era contra essa coisa de profissionalizar. Entendi. A profissionalização seria uma consequência da trajetória da pessoa pela persistência e pela continuidade. Pelo talento e pela trajetória talento, que fosse pelo que ela fosse conseguindo construir, não pelo imediatismo. Claro. Pronto, eu fiz um curso, opa, agora eu sou. Sou ator, quer dizer, o que é isso, não é? Né? Não É era por assim. decreto, né? Não é por decreto. Não é por decreto. Né? E a Célia tinha esta coisa. Primeiro, ela queria formar um bom cidadão, um bom ser humano. Né? Sim. E ela sempre falava, experimenta calçar o sapato do outro. Se você não calçar o sapato do outro, você não vai conseguir ser ator. Lindo, né? Isso. Então Lindo. tinha sempre esta... Isso uma criança um moleque, um adolescente de 16 anos. Então te abre uma perspectiva que marcou para o resto da vida. Não consigo fazer teatro sem essa perspectiva do entendimento do humano, do entendimento do ser humano. E eu tenho muita dificuldade de fazer bobagem no teatro, assim, coisa muito... É muita responsabilidade. Não mais sedimentou no caráter, de alguma forma, este tipo de raciocínio. E depois de 2 anos, você seguiu para EAD. Então, aí eu queria ser profissional, eu queria fazer. Então, a coisa de me profissionalizar e trabalhar como ator, parecia que ficava distante. Cada vez mais distante. Porque era tudo muito artesanal, era tudo muito carinhoso, era tudo muito... Eu fui aluno da Casa do Teatro, que é um braço, né, do Célia. Eu dei aula na Casa do Teatro depois. É mesmo? Não tem para dar aula nem AD. Olha que maravilha. Eu acho que isso já foi uns bons anos depois do Castelo Rá-Tim-Bum, do qual eu era público assíduo. E acho que o Castelo, de alguma maneira, me formou muito no sentido de não... Claro, naquela época eu quis ser ator. Eu não sou ator. Hoje eu sou um escritor, sou dramaturgo, mas esse encaminhamento... teatro. Esse encaminhamento para o teatro é muito precoce para mim e eu acho que eu devo muito isso ao Castelo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para Miriam. Posso? Amigo, fala, amigo. Foi na EAD que você teve aula com ela? Não. Não, eu nunca tive aula. Mentira. Tive aula com a Miriam, assim, um workshop com a Miriam na Três Rios, que tinham 5 alunos. Mas só 5 alunos. Por que eu não era um deles? Quer me contar? 5 alunos. Não foi na EAD. Eu achei que você tinha sido aluno dela na EAD. Não, a Miriam nunca deu aula na EAD. Não? Não, ela foi aluna. Ela se formou na EAD. Ela foi aluna, eu fiz confusão. Ela se formou na EAD. Ela tinha a escola dela, que era a escola... No Macunaíma. Ok. Sim, eu fiz confusão. Ela nunca deu aula na EAD. Aí criou uma amizade, né? E a gente ficou teve uma amizade, assim. Não posso dizer que éramos próximos, mas a gente se encontrava, jantava, ia para jantar com um grupo de amigos. Ela chegou a te dirigir, não? Não, nunca. Tinha muita vontade. A gente sempre se prometeu e nunca rolou. Acabou não rolando. Né? Mas a gente trocava muita informação. Ela a sensação que a imagem que eu tenho, tendo lido as biografias dela, tendo te assistido, fazendo Eu Não Dava Para Aquilo, e vendo filmes e entrevistas dela, é a de que ela devia ser uma pessoa divertidíssima, mas ao mesmo tempo de muita intensidade, de muita capacidade de mergulho.
Muito como amiga, como pessoa que você conhecia, mesmo sem ter trabalhado, também ela exigia Era, essa era, era. integridade também. Sem dúvida. E era uma pessoa muito para a vida, né? Era muito Aham, feérica, tudo era muito. Tudo sim. era muito, né? Uhum. Com a Miriam. Era muito amor, era muita raiva, era muito. Mas era uma pessoa de difícil convívio, temperamental ou não? Ué, sim, também Um sim. pouco, É um um pouco. pouco, sem dúvida. Porque De se tiver arroubos. uma mudança de humor, até você explicar, até você Ah, ok. entender, mas passava. Sim. Isso que era lindo. Do mesmo jeito que passava, vamos tomar uma cerveja? E ia. Eu tenho o maior fascínio pela personagem Miriam Muniz. Primeiro porque eu não a conheci, o que me leva a idealizar um pouco, como é óbvio. E sou muito amigo de muitos atores que conheceram intimamente a Então Miriam, você então sabe ela muitos chega, folclores a respeito da. a gente já não sabe nem mais o que é verdade e o que não é. E É. coisas hilárias, que são deliciosas, independente de serem verdade ou não. E eu tenho uma brincadeira com a Cláudia Mello, que conheceu muito a Miriam, então sempre que a gente tem que A dizer umas Cláudia verdades, Mello, que maravilha. Claudinha, uma beleza! E Adoro a, a gente, Cláudia. e a gente se traveste de Miriam Muniz quando a gente tem que dizer uma verdade assim um pro outro. Veio a Miriam. É, É porque ela era assim mesmo, ela não tinha papo, ela mandava. é uma delícia essa possibilidade, inclusive que eu exerço como brincando de ser Miriam, também o ator frustrado que eu sou. Não, uma delícia, ela é um prato cheio. Mas voltando, eu queria, antes de chegar em Tamara e depois em Castelo rá tim que eu quero falar sobre esses dois trabalhos, saber como foi a sua experiência na Itália. Deve ter sido de uma riqueza enorme. Você foi estudar clown, foi trabalhar, como é que Não, foi isso? foi tudo um acidente maluco. Foi um Aham. acidente. Aliás, uma das coisas boas aqui é que eu retomei contato com Uhum. o diretor da companhia, Francesco Zigrino, que eu trabalhei lá, que foi um grande mestre Uhum. para mim. Eu fazia escola dramática, tinha entrado no primeiro ano, estava no primeiro ano, logo no começo, assim, no primeiro semestre, final do primeiro semestre, apareceu uma companhia para dar um workshop Uhum. para os alunos de clown. Ah, ok. Né? E eu fiz workshop, a gente montou o Sonho de uma Noite de Verão Tá. em clown. Eu fazia a cena dos artesãos. Enfim, resumindo, assim, eu fui muito bem, me senti muito bem com a linguagem, me dei muito bem com a companhia, com os italianos, teve uma empatia imediata. Eles foram embora. Depois de algum tempo, no ano seguinte, eles voltaram, porque era o segundo semestre, eles voltaram, ou no final do segundo semestre, uma coisa assim. Eu tenho muito problema com data na minha cabeça. As coisas, elas acontecem, elas foram se sedimentando, então não consigo entender a vida cronologicamente. Parece que tudo acontece agora. Sim. Então eles voltaram e eles chegaram no Instituto Italiano de Cultura. Sim. Eles estavam hospedados lá, que ainda ficava na Frei Caneca, Ok. na rua Frei Caneca. Aí me chamaram lá, enquanto eles foram, a gente se correspondia, mandava carta. Naquela época era carta, a gente botava no correio. Demorava, aí chegava a carta, eles lia, eles escreviam em italiano, ia atrás de um dicionário, porque não falava. Maravilha. Aí eles me chamaram lá e o Francesco falou: olha, tem a gente foi convidado para fazer pelo Sesc Pompeia os 100 Uhum. anos do Carlo Collodi, Hum, que é o autor do Pinóquio. E sim. a gente trouxe um espetáculo de teatro e imagem e a gente gostaria que você fizesse. Então eu Uau. lembro que ele me mostrou que ele tinha uma maquete e a maquete do espetáculo, né? E tinha o assistente dele, que era o André Delicati, e o Guido Baldini,
E eles me mostraram, botou o som, que era a Sagração da Primavera do Stravinsky, e 3 ragtimes. Como tinha muita... Eu mantive a questão da dança, eu fui estudar, eu fui fazer E aula. até hoje, né? Agora Hoje há eu pouco faço. você estava no clássico, né? Eu No estava balé. fazendo aula com o Paulo Vinícius, que é meu professor da Escola Livre de Dança do Teatro Municipal, que agora a gente está fazendo aula online, infelizmente, porque a gente não pode fazer aula presencial. Então, ele me mostrou o espetáculo lindo, na maquete. Falou, então, a gente queria que você fizesse com a gente. Eu falei, tá bom, eu faço. Qualquer coisa eu fazia. Eu varria o chão. Queria fazer teatro. Ele falou, então, você vai fazer o Pinóquio. Aí eu fiquei assim, como? Oi? Não, você vai fazer o Pinóquio. O nariz Aí, até desabou, né? pois é, nariz até desabou. E era lindo. A montagem tinha 2 minutos e meio de fala só. Aí a gente foi, fez o espetáculo, estreou no Sesc Pompeia, no Teatro Grande. Era uma coisa super bacana. O espetáculo era super lindo, ganhou prêmio, fui indicado prêmio Mambembe, não tinha nem... Estava botando o pé na escola, já saí indicado para prêmio por causa desse espetáculo, por causa desse diretor. Terminou a temporada, eles iam embora, falou, olha, a gente está indo embora e a gente gostaria de fazer o espetáculo na Itália. Você quer vir? Entendi. Falei, eu adoraria, mas eu sou duro, eu trabalho de garçom para poder fazer escola. Voltei para casa da mãe, tinha voltado para casa da minha mãe, porque estava duro, tinha saído do banco, voltei para morar lá na Zona Norte. Eu não tenho condição. Falou, não. Você vai ter um salário, você vai ter uma passagem e você vai ter hospedagem. Uau, que sonho. Isso é sonho. Esse é sonho. Imagina, gente, eu fui da Zona Norte. Exato, Eu na fui da Norte. Vila Gustavo para a Itália. É Então, muito lindo. o teatro me deu. Mais uma vez, eu falo, o teatro me deu acesso. Né? Devo ao teatro. É mágico. É mágico. Né? Que lindo. Porque contava com uma honestidade também. Eu queria muito fazer aquilo. Estava muito transparente, muito E tranquilo com fazendo qualquer aquilo. coisa que a gente não sabe bem o que é, mas que se convencionou chamar predestinação. Predestinação, o amor. Eu peguei amor na coisa. Pegou amor, agarrou amor. Garrei amor e você vai fazendo. Né? Sei bem como é que é. E aí eu fui. Só que a passagem, né? As coisas são... É tudo lindo. A passagem não era de avião. A passagem era de navio cargueiro. Então, eu fui para a Itália de navio cargueiro. 25 dias de viagem. Não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Foram 25 dias num navio cargueiro, onde levavam só 2 passageiros, que era o diretor da companhia, eu, a família dele, a mulher e o filho que estavam aqui e o resto da companhia, foram de avião. E como esta companhia deles era patrocinada por uma empresa de ferro da Itália chamada Italsider, essa empresa tinha um navio de transporte de carga de ferro que saía de Tubarão para o porto de Taranto, que era a cidade deles. Sim. Onde eles Foi onde moravam. você morou lá, não? Sim, no sul da Itália. Depois Sim. a gente saiu para viajar com o espetáculo. Mas Que maravilha. ali no sul da Itália. Então eu saí de São Paulo para Tubarão. De Tubarão, a gente parou em Marrocos, um dia, 2, e aí a gente foi para a Itália. Baixei em Taranto, no sul da Itália. Que maravilha. E aí fiquei lá trabalhando com eles, a gente fez o Pinóquio lá, aí fiz um outro espetáculo chamado Cinque Lire di Stelle. Enfim, e foi. Mais tarde a companhia decidiu voltar para o Brasil. Né? Eu poderia ter ficado, já tinha feito relações, já tinha aberto algumas coisas para mim. Daí eu falei, não, eu quero voltar. Obrigação minha com eles voltar. A gente não larga. Aí eu voltei. E a gente fez aqui, aí
Aí eu decidi ficar para terminar a escola de arte dramática. Para mim era Certo. fundamental. É Não. o único diploma que eu tenho, devo dizer. Eu não tenho Lógico. superior. E Eu que tenho, diploma? eu tenho um curso técnico, né? Eu Sim. sou da geração formado técnico. Eu queria terminar a escola de arte dramática. E fiz e terminei a escola de arte dramática. No final da escola, eu tive um problema de saúde meio grave, meio grave. Eu tive um pneumotórax espontâneo, Uau. que é dito doença de jovens. Era muito magrinho, tinha um corpo muito magrinho e rompeu a pleura, uma coisinha que dá, que rompe a Sim. pleura e entra ar, não sei o que, não Sim. sabia, estava doente, dor. Nossa, cada um. Perdi o exame do final do ano, porque fui internado, fiz uma cirurgia de urgência, de última hora, que estava quase batendo as botas. Peguei infecção hospitalar, enfim, perdi o ano, perdi minha turma. Né? E aí o Celso Frateschi, eu tinha que prestar o estágio. Aí o Celso Frateschi pediu socorro para o Celso, que era meu professor na época. Eu falei, Celso, ele falou, eu tenho um texto que eu escrevi aqui chamado Diana. Você quer fazer? Ok. Foi assim que pintou a Diana. Foi assim que pintou Diana. Eu falei, quero. Me dá, não sei o que vai dar, vamos fazer? Vamos. Aí a gente fiz com ele, trabalhei com ele, a gente montou esse espetáculo, fez na escola, depois a gente era louco. A gente resolveu pegar do nada. Tinha uma pauta no Teatro Maria de la Costa, que era um teatro enorme. Para Sim. mim, né? Continua sendo. Mas Continua sendo, imagina, ainda mais hoje em dia, essa tendência de teatros menores, Eva Herz, né? Aí a gente pôs um monólogo segunda e terça-feira. Era monólogo, sim. Era um monólogo, segunda e terça-feira, no Maria de la Costa. Maria de la Costa. Não tinha ninguém. Iam 2, 3 pessoas, 4, os amigos. Né? Até que saiu uma nota do Guzik. Aí, falando que o espetáculo era ótimo, falando de mim de ator, aí outros críticos começaram a falar, o Edelso, acho, começaram a falar. Começou a mudar a O coisa. teatro começou a lotar. Vê que poder que tem a crítica também. Pois é. E a gente lotou o teatro. E me deu uma PCA de ator revelação. Maravilha. Saindo da escola. Então, quando eu entrei, eu ganhei uma indicação do Mambembe. Quando eu saí, eu ganhei uma PCA. Então, é predestinação. Isso é Dionísio vindo falando amém. Falei, pronto. E aí foi. Aí eu nunca mais Dionísio falando amém é ótimo, né? Dionísio católico, né? Dionísio católico. Falando Evoé. Que dá na mesma. Não importa. Evoé. Então, quer dizer, então você já conhecia o Celso antes. Eu queria dar um pulo para falar de Tamara, porque eu acho esse espetáculo muito importante e pouco se fala. Direção do Roberto Lage. Roberto Lage. Antes disso, você já conhecia, portanto, o Celso. Como é que pintou o Tamara, que eu sei que era numa casa, com jantar no meio? Era uma loucura, um espetáculo, digamos, entre aspas, alternativo, não sei bem se classifica dessa maneira, mas com Edith Siqueira e com gente Edith Siqueira, Celso Frateschi, Tânia Castello, Lúcia Romano. A Eliette fazia, não? A Eliette Cigarini? A Eliette Cigarini, Pietro Maranca, Jaqueline Cordeiro, Luiz Guilherme Favati, depois entrou o Borg, o Jarbas, Toledo. Você tem fotos desse espetáculo, Cássio? Eu tenho algumas fotos. Eu tenho maior interesse. Eu tenho maior interesse porque eu estou biografando. É pouco. Sim. Quem deve ter foto desse espetáculo é o João Caldas. O João. O João deve ter foto desse espetáculo. Eu estou para falar com ele, porque eu não sei se eu te falei, eu estou biografando a Edith, que é irmã de um tio meu. Olha só. Já faz um tempo que eu tenho esse projeto. Pois é. Como é que era o convívio, trabalhar com ela, ainda mais num espetáculo como esse, que desconstruía também, de certa maneira, o palco italiano, né? Edith era uma mulher interessantíssima, uma atriz maravilhosa. Edith, assim como Elias, eu acompanho eles de uma companhia que eles tinham, chamada Os Farsantes.
Eu sou. E muito antes de fazer teatro, eu ia muito ao teatro. Isso que é Porque isso bacana. é mais antigo, né? É um Bem pouco mais mais. antigo. Né? Eu vi eles fazendo Tietê, Tietê Uau, você viu e Tietê? Tietê, Tietê. Vamos encerrar essa live agora, não quero mais conversa. Existia uma coisa que era Temporada Popular de Teatro, né, em Uhum. São Paulo, que era vulgarmente chamada Campanha da Kombi. Então, porque os ingressos eram vendidos nas combis, Entendi. espalhadas por São Paulo. Então você comprava, tinha um espetáculo que você não conseguia ver, a gente que era mais duro não conseguia ver, era impossível. E chegava uma hora que eu acho que era cruzeiro, se comprava por 10 cruzeiros o Tá. ingresso. 5 e 10 cruzeiros. Era 10 se você fosse estudante, você comprava por 5, acho que é uma coisa assim. Então a gente conseguia ver tudo em teatros lotados, sempre. Beleza. Então eu vi Tietê Tietê, depois vi na FAP, o Tietê Tietê o Elias fazia, aí eu vi na FAP Filhos de Carcará, que o Elias não Sim, fazia. Então Edith, primeiro que era uma mulher lindíssima, uma atriz excelente, né? Então vocês chegaram a ser amigos? a gente chegou a ser amigos. Mais tarde ela casou com o Celso, Sim. né? Eu era muito amigo do Celso. Então a gente chegou a ser amigo, sim. Uma querida Edith. Aí que eu Maravilha. grudei mais contato com Elias, inclusive, por esse caminho da Edith. Bom, Elias é outro capítulo da minha vida como espectador, e agora mais perto dele, ele dirigindo um texto meu, eu fico completamente imbecilizado de paixão, porque é um ser humano de luz e esse artista incrível que ele é, né? Como é que foi Não. trabalhar com ele? Ser dirigido por Elias Andreato no Eu Não Dava Para Aquilo. 2 vezes eu fui dirigido pelo Elias. 3 fui dirigido pelo Elias. Quais foram os outros? Eu Não Dava Para Aquilo, com o Paulo Tran. Eu não dava aqui. Não, Visitando o Sr. Green. Visitando o Sr. Green. Visitando o Sr. Green com o Paulo Tran. Andaime, que eu Ah, fazia eu vi Claudinho. o Andaime. Eu vi, lógico, Andaime, lógico. que eu fazia Claudinho Fontana. E Depois você dirigiu, e você dirigiu também o Sr. Green depois, depois eu redirigi o Sr. Green. com o Serginho Com Mamberti. o Serginho Mamberti e com o Gelli. Sim. Ricardo Gelli. E depois eu não dava para aquilo. Né? Então eu Que tive era. essas 3 experiências com o Dr. Elias Andreato. Aí eu falei com ele, há tempos que a gente se namora para tentar fazer uma coisa juntos em cena. Tá juntos em cena. Então vamos ver se dá certo. Atuando. Oi? Com ele atuando também. É. Ah, isso. Eu estou na primeira fileira. Tô louco. Apaixonado. Tomara que dê certo. Uma hora vai dar. Maravilha. Para depois da pandemia, você assim, não se importa de a gente falar menos de Castelo rá porque eu acho que você tem falado tanto de Nino por aí. Imagina, não me importo nada. Eu quero tirar mais coisas de você que você de repente não fale tanto. Embora eu seja Tá bom, claro. apaixonado pelo Castelo, me formou, mas eu estou aqui menos como fã e mais tentando ir por um caminho menos óbvio. Bacana, claro, podemos sim. Tem novos projetos teatrais para depois da pandemia? Alguma coisa que tenha ficado em suspenso? Olha, eu tinha muitas coisas, né? Eu estava com uns 2, 3 projetos paralelos, vai sair aqui, vai sair... E parou tudo. Parou? A gente não sabe quando retoma, né? Então, Uhum. todos os projetos, eles viraram tábua arrasada. Tem um projeto que é sobre o encontro do Camus com o pastor. Ai, que maravilha. Que mais? Tem uma coisa que eu quero muito montar, que é um texto novo do Eric Manuel Schmidt. Enfim, tem várias coisas que estão Rolando em uma breve. outra versão do Ecos. Tem várias coisas que estão pulando aí, mas vamos ver. Eu queria, antes de... O nosso tempo voa, é uma coisa insuportável. A gente tem 15 minutos só de papo. E eu queria não deixar de te perguntar como é produzir teatro no Brasil, sobretudo no Brasil contemporâneo. Eu sei que você tem produzido, por exemplo, o Libertino, se eu não estou em erro, foi
Foi Foi produção produção minha. tua, com direção do Jô, mas produção tua. Isso. Como é que é produzir? Você mesmo faz os projetos, entra na lei de incentivo? Por exemplo, então, eu sou incompetente nesta área, né? Eu sempre me associo. Gente, cada um tem seu talento, graças a Deus, né? Por isso que o teatro gera tanto trabalho para tantas pessoas, porque eu não sou um empresário, eu Uhum, sou um artista que eventualmente produz e sim, associado com alguém que empresaria, com um ok. empresário que é importante, Aham. né? Então, por Dá uma exemplo, autonomia também, né? dá uma autonomia. O Libertino eu produzi junto com a Fernanda Signorini. O Eu Não Senhorinha. Dava para Aquilo também foi junto com a Fernanda Signorini. Então, eventualmente, eu me associo e produzo. O que é uma loucura produzir no Brasil. O Admirável Nino Novo, eu produzi, que é a releitura do Nino, eu produzi com o Rodrigo Velloni, que é um jovem produtor excelente, excelente caráter, excelente pessoa, né? Que tá empurrando, produziu Cangaceiras, agora brilhantemente, está empurrando o trabalho bravamente. Uhum, Fiz essas duas parcerias com a Fernanda Signorini, que é excelente a produtora. uhum, O Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi um solo importante que eu fiz, produzi junto com Angela Doria, uhum. lá atrás. Então, assim, é muito difícil produzir. Ainda Essa coisa mais. de bater de porta em porta nas empresas, pedindo captação de verba e depois a prestação de contas, tudo isso é muito É alheio ao muito. trabalho de criação, né? Pois é, e é uma confusão, porque se você. A gente tem casos de amigos que, por algum acidente, alguma coisa não foi esclarecida, e abre um rombo na sua conta, e abre um rombo na sua empresa, é muito complicado. A gente foi muito demonizado recentemente, né, por causa do uso da Lei Rouanet, Ah, que foi. foi uma coisa, foi uma atitude de muito mau caráter, né? Uma utilização desta demonização foi uma coisa perniciosa, irresponsável e foi de mau caráter mesmo. Foi uma coisa perversa, aonde contribuiu para um pensamento que é a destruição da cultura. Não é? Existe uma coisa que a gente precisa repensar, claro, na lei, que ela não deve ser uma lei de marketing, mas é uma lei para favorecer a cultura. E Claro. isto aconteceu uma confusão durante o período de uso que deve ser revisto, a gente deve reavaliar esta coisa, porque não é Lógico. uma lei para favorecer o marketing de uma empresa, é uma lei para que a empresa favoreça a formação cultural e assim obtenha prestígio para a sua Claro, empresa e ter por alguma estar formando contrapartida. cultura, E ter né? alguma contrapartida, mas essa contrapartida não é o foco da lei. Não é o foco também, né? Não, pode Então, ser. é isso, assim, que eu acho que a gente tem que rever. Então, é muito difícil produzir no Brasil. Né? É muito árduo, é muito complicado, é muito responsável, né? Então, O projeto leva em torno de quê? 2 anos mais para ser olha, realizado? por exemplo, tem esta peça do Eric Emanuel Schmidt, eu estou tentando, correndo atrás, porque é uma produção muito grande. São 16 atores e não é um musical. E não é um Uhum, musical. É teatro de prosa. São sim. 16 atores, então você precisa de uma estrutura que só pode ser o SESI, o SESC. A gente corre. Eu estou há 5 anos com esse projeto e não consigo tocar. Uau, Cássio, meu Deus do céu. É muito difícil conseguir, quer dizer, e não é difícil conseguir manter o entusiasmo, quer dizer, eu sei que há uma crença, uma vontade muito grande, eu sei que sempre vale a pena, é o que nós amamos, mas tem algum momento em que bate um desânimo? Opa! Como Tem, não? né?
Porque não é fácil uma coisa Não, dessa vir tem a tortura. muito momento que bate desânimo. Você E é fala, uma mas burocracia pesada, né? é uma Para ter depois um burocracia período de realização, eventualmente muito curto em relação a toda a gestação do projeto. toda a gestação. Então, a gente ficou muito abatido, todo mundo da classe, eu acho, com esta coisa que aconteceu com a gente, da gente ser demonizado, porque muita gente mal sobrevive da profissão. Né? Sim, pois é. Significar que você colocar um espetáculo em cartaz e ter patrocínio não significa que você, às vezes, você consegue pagar tudo e não se paga. Pois é. Né? Você paga tudo, você paga os técnicos, você paga o elenco, né? E o produtor não se paga, morrer com rombo. O Quer ator que dizer, está produzindo morreu com rombo. Nem todo não, mundo tem um contrato estável numa televisão que pode lhe garantir uma estabilidade financeira para investir em teatro quando não está fazendo televisão. Porque aí e também em vira casos uma... como esse, quer dizer, é uma pergunta ingênua minha, talvez, mas em casos como esse, como é que se faz? Quando não se tem, Quando a conta não fecha? quando a Quando, conta não fecha, você morre com a dívida. e Você ao invés morre de com a você ter dívida. um lucro, você tem um prejuízo. Você tem prejuízo, como qualquer empresa, como qualquer... É isso que o teatro... E uma coisa muito louca também que acontece, que começa a acontecer com a política do teatro, que as pessoas não querem mais pagar. Elas acham que elas têm direito a convites. Né? E vou falar um caso aqui, enfim. Encontrei com um morador do meu prédio, tal, não sei o quê, e falou, me dá um ingresso aí para ver a sua peça, para levar, ver os meus filhos ver a sua peça lá do Nilo, não sei o quê, né? Falei, tudo bem, mas você faz o quê? Falei, eu sou cirurgião plástico. Falei, eu estou precisando corrigir o meu nariz porque ele está entortando, está dando uma guinada para a direita com a idade. E eu queria que ele voltasse para o centro. Como é que você Você e o faz? Pirandello, né? Você e o Pirandello. Você não consegue? Como é? Você me dá uma Mas você cirurgia? fez uma sacada de mestre. Ele falou, não, mas é que custa muito caro uma cirurgia de nariz. Eu falei, então, meu ingresso custa muito barato. Inclusive em comparação com o que custa pra gente produzir. Então você pode pagar porque custa muito barato o meu ingresso. Então vai lá Não, e e paga. médico ganha muito bem, ator não ganha tão bem. Então eu acho melhor você ir lá pagar. Né? Você não está nem Gente, falando. são umas situações absurdas, né? São situações absurdas. É insólito, quer dizer. Mas A acontece. partir desse pressuposto de uma E falta não é. de. E é pelo. Alguma coisa gerou na cabeça que é um prestígio você ganhar. Claro, Você claro. ganhei o ingresso para assistir. É uma coisa É. tão idiota. Não, eu sou vizinho de prédio dele, ele é meu camarada. É, Eu sou amigo do Nino. ganhei o ingresso, né? Tem Então, um pouco essa loucura de inversão de valores, tem. de raciocínio, é uma coisa assustadora. Total, total. Né? Meu querido, olha, eu só posso te agradecer, Imagina, foi um prazer falar. feliz, honradíssimo, Obrigado pela que a conversa. gente possa se E encontrar estou sabendo que você pessoalmente. está com um projeto, com Elias dirigindo, Mariana Muniz fazendo, é isso? Mariana Muniz fazendo um monólogo meu, A Viúva do Maravilhosa, Tolstói. adoro Onde, Mariana. quem Fiz aula sabe a de gente dança com Mariana consegue. também. Maravilhosa, né? Legal. É honra para mim estar cercado dos meus ídolos. Quem sabe a gente consegue erguer essa produção, né? Falando em Certeza. produção. E quem sabe eu e você conseguimos nos encontrar pessoalmente quando essa loucura toda passar. Quer dizer, a gente já se conhece, já fomos apresentados, mas com certeza você não vai lembrar. Eu estava numa condição de público no meio de uma galera. Estávamos eu e Tato Fischer. Estávamos eu e Tato Fischer. Às vezes é difícil isso pra gente, É, né? lógico. Mas temos fotos juntos. Depois eu vou te mandar uma foto nossa. Opa! É Manda uma coisa mesmo. doida essa história da pessoa ser pública, né? Tá bom, querido. Olha, um beijo. Beijo. Muito Espero que... obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Adorei. Fica bem e vamos ficar em casa, de Vamos máscara, ficar em até essa casa, loucura toda exatamente, por passar. enquanto, É isso aí. tristemente. Beijos, bom Beijo. trabalho. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.